Oi, eu sou a Marta e você está no Motriz na Tela. O que eu percebi quando eu estava pensando no trabalho híbrido, no trabalho remoto, do ponto de vista dos colaboradores? Eu percebi que tem alguns pontos que podem estar obscuros para o colaborador, mas que têm um grande reflexo lá na frente. E eu quero trazer esses pontos aqui. O primeiro ponto que os colaboradores que estão tomando essas decisões para fazer trabalho remoto precisam observar é realmente a questão dos seus gastos, né? Ao passo que as pessoas estão tendo uma economia com trânsito, com deslocamento, elas estão tendo outros tipos de gastos. Então nós temos energia elétrica, internet, água, a estruturação do espaço, a própria estruturação do espaço que o colaborador precisa ter ali dentro da sua casa. E por que não, né? Talvez esse colaborador tenha uma tendência a se alimentar com um pouquinho de mais frequência, porque está dentro de casa, a usar mais o fogão, ou o micro-ondas, enfim. Então, existem gastos que são transferidos do escritório para a casa do colaborador. E é preciso estar atento a isso. Um segundo ponto que foi muito falado, eu escutei demais, quando as pessoas fizeram a migração para o home office, foi a questão da sobrecarga, que as pessoas passaram a não saber mais a hora de desligar, a hora de parar, a hora de encerrar o expediente. Porque quando nós saímos do escritório, é muito mais fácil virar a chavinha na nossa cabeça e pronto, encerrei o expediente e volto amanhã. Agora, quando você está dentro de casa, pode ficar aquela vontade de acessar o e-mail, de ver uma mensagem, ou de você estar verificando outras coisas e no meio delas aparecer as demandas do trabalho. Então, eu já escutei histórias de pessoas que ficavam até meia-noite, até madrugada trabalhando, que deixavam as notificações do e-mail abertas no celular e aí, enfim, não tinha horário, independente do horário que chegassem os e-mails, elas estavam respondendo. Eu não estou nem dizendo que as empresas estavam solicitando isso, ou que os gestores estavam pedindo isso, mas as histórias que eu escutei foi dos próprios colaboradores que realmente tiveram essa dificuldade para saber o horário de desligar, o horário de encerrar o expediente ou de iniciar o expediente. Então teve também, está tendo, eu acredito que ainda existe essa questão da sobrecarga. Agora, um outro ponto que eu vou trazer e que ele é de certa forma polêmico é o contrário da sobrecarga. E eu percebi muitas histórias também nesse sentido, daquelas pessoas que, quando foram para um trabalho remoto, elas de certa forma perderam o foco no trabalho. Então, embora elas estivessem ali em frente ao computador, fazendo as tarefas que lhes eram designadas, eu não vejo que elas estavam totalmente focadas naquilo. Ou seja, estou fazendo o que estão me pedindo, mas aquelas entregas têm uma tendência a começarem a ser medianas, sabe? Você não está totalmente focado, você está aqui fazendo uma tarefa, aí de repente o telefone toca, ou alguém chega na sua casa, ou você levanta para ir tomar um café, e naquilo que você vai fazer o café, você já resolve fazer tua lista de compras do supermercado. Ou seja, o foco ficou um pouquinho comprometido. Então, eu também observei essas histórias. E essas pessoas, o que acontece? De fato, a produtividade delas baixou porque elas começaram a dividir o seu foco com outras coisas e a não focarem, a não trazerem um nível de excelência realmente para o que estavam fazendo, de uma forma focada, com atenção plena. E aí, isso traz reflexos. Se não traz um reflexo imediato, isso traz reflexo para a carreira da pessoa ao decorrer do tempo. Então, eu vejo isso como uma objeção bastante grande para aquelas pessoas que não conseguiram, em trabalho remoto, permanecerem focadas.
E fazendo um gancho com isso, quem está em trabalho remoto tem que entender que existem oportunidades na sua empresa. Então, claro, aqui depende do tamanho da empresa, do plano de carreira, enfim, mas que existem oportunidades que podem passar quando a pessoa não está sendo vista. Eu também escutei histórias nesse sentido, de empresas que abriram funções, abriram oportunidades, e as pessoas que acabaram alçando esses voos, que acabaram ascendendo para esses cargos, para essas funções, eram aquelas que estavam ali presencialmente no dia a dia, ou seja, estavam sendo vistas e logo lembradas. Então, para fins de carreira, é muito importante lembrar que quando se está num trabalho remoto, você precisa manter o contato para você estar por dentro das oportunidades e para, como diz aquela velha frase, você estar no lugar certo, na hora certa e conseguir ter esse aproveitamento das oportunidades. E eu vi situações que realmente as pessoas que estavam num trabalho remoto, e aqui sem julgamentos, tá? As pessoas que estavam num trabalho remoto acabaram sendo preteridas daquelas que estavam no trabalho presencial pelo simples fato de que quem estava em trabalho remoto não era lembrado, muitas vezes, dependendo da situação.